sobre o tema avivamento, sobre o tema da igreja. Esse ano nós estamos trabalhando o ano do avivamento. E esse versículo chave, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nos chama a atenção para muitas coisas. Eu já ministrei pela manhã e faço um ponto hoje. Domingo pela manhã a gente termina, porque a gente quer trabalhar não somente um tópico só. Quero falar sobre humilhação, eu quero falar sobre orar, buscar a face, se converter e ouvir Deus, e depois perdoar pecados, e depois sarar a terra. Não vai dar tempo, é evidente. Então domingo pela manhã a gente termina essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. O tema é conhecido, o texto é conhecido, e todos nós já sabemos muito bem, segundo as Crônicas 7,14, já introduzimos a palavra pela manhã, e eu quero chamar a tua atenção para esse tempo, porque quando nós pensamos em avivamento, é algo que tem que mudar a partir da sua vida, não é? Não é de um grande grupo de pessoas, é você que tem que ter essa postura espiritual. Às vezes a gente quer que alguém, se levante primeiro. Às vezes a gente quer que alguém se converta primeiro. Quantas e quantas vezes barreiras elas se dão em casa quando o marido não é cristão, o outro é cristão. Eu só vou quando o meu esposo se converter. E é uma guerra espiritual. E a gente precisa olhar esse texto como um todo. Olhar esse texto como se Deus estivesse respondendo a Salomão, especificamente a Salomão. E todas as vezes que a gente pensa de um reanimar na vida espiritual, na vida familiar, na vida da igreja, entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, a gente tem que pensar sobre a posição nossa diante de Deus. Porque tudo começa, irmãos, com uma pessoa. Se você quer o bem do seu cônjuge, você vai lutar para o bem do seu cônjuge. Se você quer o bem da sua igreja, você vai lutar para o bem da sua igreja. Se você quer o bem da sua parentela, você vai lutar pela sua família e pela sua parentela. E começa com você. E o avivamento vem através de você. Você é impulsionado a buscar a face de Deus, a entender os desígnios de Deus, a entender que a partir de você coisas grandes e tremendas vão acontecer. Primeiramente na sua vida, para depois acontecer na vida de outras pessoas. Há um grande problema que nós estamos enfrentando hoje. É que as pessoas, ao invés de se aproximar de Deus, estão se afastando de Deus. Este é um grande tempo da prova de quem é cristão de verdade. Não é o tempo do fim, mas é o tempo dos dias difíceis. Aquilo que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, na sua segunda carta: nos últimos dias nós teremos tempos tenebrosos. Isso não quer dizer que o fim está por vir, ele está por vir, mas ainda não é nem o início, nem um princípio de dores. Serão momentos onde a igreja vai ter que se levantar, onde você vai ter que se levantar dentro de casa para ser o sacerdote ou a sacerdotisa, porque muitas vezes é a mulher que segura a parte espiritual dentro de casa. E nós precisamos, em nome de Jesus, pensar nesse texto, pensar na oração respondida, como se eu também estivesse fazendo essa oração. O capítulo 6 vai dar ênfase de que Salomão constrói aquele templo tão lindo, bonito, maravilhoso. Ele sobe em um altar muito grande e faz uma oração. E no capítulo 7, versículo 1, vai dizer que a glória de Deus enche aquele lugar. E diz que os sacerdotes, os levitas não podiam, porque era tão grande a glória do Senhor, que eles não podiam enxergar. E diz que ele, nesse exato momento, toda a multidão que estava ali concentrada, ouvindo a oração de Salomão, diz que eles se prostram, mesmo não enxergando, eles se prostram diante de Deus e começam a adorar o nome do Senhor, dizendo: o Senhor é bom, bom é o nome do Senhor, eterno é o seu nome, glória seja dada a Ele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender e evidenciar é essa adoração que eu presto ao meu Deus, mesmo quando as coisas não estão indo muito bem. E quantas vezes as coisas não andam bem na sua vida? As coisas não andam do jeito que Deus gostaria que andasse. E a minha oração aqui nesta noite, introdutória,
fazendo um ponto desse sermão sobre avivamento, é de que nós, como povo de Deus, precisamos chamar pelo nome. Quem conhece o nome de Deus aqui, diga amém, irmãos. Diga amém de verdade. Diga amém, igreja. Mas quantas e quantas vezes você está chamando esse Deus e Ele tem te ouvido com muita clareza, Ele tem ouvido as suas orações. Aí que é a grande dificuldade, queridos. A Bíblia diz que o Senhor fala assim com Salomão e já não fala mais lá no templo. Ele já estava em casa, ele já estava no palácio real. Então o Senhor apareceu a Salomão, versículo 12. Na noite disse: eu ouvi a tua oração, queridos. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, Salomão então chama o nome do Senhor Jesus, mas chama com todo o coração, com toda a sua alma, e diz a palavra, o Senhor a Salomão: eu ouvi a sua oração, e eu escolhi este lugar, esse templo, para o sacrifício. Como você analisa esse contexto da oração e da resposta de Deus para Salomão? Por que Deus ouviu, querido, a oração de Salomão? E por que muitas vezes, meus irmãos, Deus não ouve as nossas orações? E aí a gente vai entender todo o contexto do versículo em seguida. Ele vai dizer: se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devoram a terra, ou se enviar a praga entre o povo, Ele vai dizer: se eu fizer isso, porque Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele está sustentando todo o planeta, Ele está acima de todos nós, Ele é soberano, Ele é imanente, Ele está por baixo de nós. A gente não dá um passo sem a sua vontade. Compreender a soberania de Deus não é ficar estagnado, é entender que eu preciso fazer a minha parte, que é necessário para que então esse avivamento, essa chama, essa glória, essa Shekinah que apareceu no templo, também chegue na minha vida, na minha casa, e eu me encha dessa glória dele. Porque falta em nós, irmãos, sentir a glória de Deus de verdade, no nosso dia a dia. Na sua grande maioria as pessoas vivem vida rasa, vida inconstante, vida oscilante. É por isso que muitas vezes Deus não ouve as nossas orações. Essa igreja precisa de despertamento, como todo o povo de Deus. O Brasil precisa de despertamento, queridos. As igrejas precisam de despertamento, porque os métodos já não funcionam como outrora. Os métodos são bíblicos. Os métodos são importantes para a igreja, células, ministérios e tantos outros são importantes. E a gente sabe que são eficazes, mas tem hora que os métodos não funcionam. Não podemos fazer nenhuma reunião, a não ser essa aqui, de 1h10, de 1h15. Não podemos fazer o que nós gostaríamos. Se nós pudéssemos, nós estaríamos ali fora, nesse exato momento, com toda a igreja, cortando um bolo, com refrigerante, com Coca-Cola. Não podemos, o tempo não nos permite. Não nos permite. Mas o Senhor nos permite sim continuar pregando a sua palavra, e permite que cada um de nós, a manifestação da glória de Deus chegue na sua casa através da sua vida. A igreja continua acordada através da sua vida. A família, aonde você está inserido, você pode congregar a igreja ali, chamar a sua igreja para oração, chamar a sua família, chamar o seu filho. Vamos orar, vamos cultuar, vamos adorar o nome do Senhor. Será que nós estamos fazendo isso? Eu diria, a maioria não está fazendo. Continua fazendo as mesmas coisas. Deus nos trouxe para dentro de casa para a gente fazer uma reflexão da vida, do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus, querido. Portanto, o que o Senhor está falando para nós, está falando para você e para mim, que Deus não é um Deus qualquer.
Esse Deus que o próprio Deus está falando assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Qual é o nome de Deus, queridos? Qual é o nome de Deus que eu tenho que chamar? Eu nunca vou esquecer do irmão José Henrique. Ele chamava Deus de Santo, Eterno Deus e Pai que estás no céu. Quem lembra do início da oração dele? Santo, Eterno Pai que estás no céu. Eu sabia uma parte da oração do meu querido e amado irmão José Henrique está na glória. Eu não vou esquecer também da oração do irmão Nélio. Ele começa com o quê? Quem se lembra do início da oração do irmão Nélio? Amantíssimo Deus. Dá para esquecer da oração do irmão Nélio? Está vendo lá? Não dá, irmãos. Amantíssimo Deus, ou seja, Deus amoroso, Deus bondoso, Deus que pode todas as coisas. Esse Deus é o que nós precisamos chamar em todos os momentos. Não é no momento do aperto, do sufoco, do momento ruim. É esse Deus, que é Deus presente na minha vida e que eu tenho que chamá-lo. É esse Deus, não é esse cara que está lá no céu. Não, Deus não é um cara qualquer, queridos. Deus não é João, Deus não é Maria. Deus não é um ser. Deus é soberano, é imanente. Quando eu penso nesse Deus, eu lembro do Deus grande, do Deus eu sou. O único Senhor e Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, meu Abba Pai, meu papaizinho, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador, Provedor, Sustentador, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus da Juliana, o Deus de cada um de vocês, chama pelo nome de Deus. Chama pelo nome de Deus todos os dias, deitado, dormindo, acordado, no seu trabalho, chama pelo nome de Deus. Continue clamando o nome de Deus. Diga: Deus, tem misericórdia de mim, eu estou atolado até o pescoço, eu estou num lamaçal de pecado. Diga: Deus, me tira daqui, lá do abismo. Pede a Deus para tirar você do abismo, como o Senhor tirou Jonas. Lá no deserto, quando não tinha nada que comer, chama o Deus, provedor de todas as coisas. Chama a Deus pelo nome, porque é nesse tempo que eu e você, eu vou sintetizar o primeiro ponto. Nós que somos povo de Deus, nós temos uma identidade. Se a gente não entender quem somos, o porquê nós estamos aqui, não há razão de viver nesse mundo, não há nenhum propósito de estar nesse mundo e achar que você é membro ou cristão de uma igreja local, queridos. Se você não entender isso, você está retrocedendo a sua vida cristã. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé e ler a palavra de Deus e atentar. Eu vou ler rapidamente 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, rapidamente, para você entender que identidade é essa. Porque a gente tem uma identidade, a gente não é qualquer povo. A gente é um povo escolhido, remido, lavado no sangue do Cordeiro. A gente é uma propriedade exclusiva do Deus poderoso, eterno, Salvador e Senhor de nossas vidas. Coloca no versículo 2 para mim, irmã Vanessa, já que você abriu mais rápido que eu aqui. Desejai, diz a palavra. Se você ama esse Deus, desejai ardentemente como meninos, novamente nascido do leite racional, do leite inteligente, não só o falsificado, para que por ele vades crescendo. Continua. Se há que provar o quê, queridos? Que o Senhor é o quê? Bom, querido. Ele é bom, benigno, maravilhoso, fiel, justo. Ele continua falando para nós: chega para perto desse Deus, se aproxima desse Deus como alguém muito especial. Jesus é a pedra viva, a pedra angular. Olha para esse Cristo que muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua família, renova as suas forças e resgata tudo aquilo que você precisa. É esse Deus que nós chamamos pelo nome. Eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou povo de Deus, e eu chamo por um nome. E aí o versículo 9, para a gente ganhar tempo e fechar. Versículo 9. Podem ler comigo, irmãos? Nós somos o que, irmãos? Geração eleita. Então eu tenho uma identidade. Deus me elegeu antes da fundação do mundo, não para ser qualquer um,
para ser povo de Deus, remido, lavado no sangue do Cordeiro, para dar frutos, e frutos que permaneçam. Ele me chamou para isso. Então, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio que? Real. Por que eu sou sacerdócio real? Porque eu não preciso de Buda, eu não preciso de nenhum Deus, eu não preciso de ninguém para chegar à presença do Senhor. Eu vou buscar a Deus aonde eu estou, no meu quarto secreto, em qualquer lugar. Eu chamo para esse Deus maravilhoso, bondoso, que me dá ânimo, e eu adentro no lugar secreto e falo com Deus sem precisar de ninguém. O véu se rasgou, queridos. Então, olha, quando tiver apertado lá, pode chamar o pastor, mas se ajoelha em nome de Jesus. Quando tiver apertado lá no seu lar, na sua luta diária, chama pelo nome de Jesus. Diga: Deus, me socorre, porque eu sei que o Senhor é o socorro bem presente na minha angústia. Fala comigo, Espírito Santo. Ele fala com você, queridos. Você é alguém escolhido, você não precisa de ninguém para buscar a face do Senhor. Mateus capítulo 6, 6 e 7, 7. Quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta, e que em secreto Deus vai ouvir a sua voz, e Deus vai fazer algo bem profundo, porque Ele vai estar com você, e diz que no final, que em secreto o Papai do céu vai te recompensar. Então, quando nós entendemos que eu tenho uma identidade, que eu posso chegar na presença de Deus a qualquer hora, mas não do jeito que talvez você esteja. Por isso que domingo que vem pela manhã nós vamos terminar e continuar essa palavra. Volta lá de novo, minha irmã. Eu vou fechar ali só para terminar, porque tem a identidade, tem sacerdócio real, nação eleita. Eu gosto dessa nação eleita, irmãos. O que é a nação eleita? Você foi eleito. E aí, irmãos, o que me chama a atenção para esse texto, para entender que eu tenho a identidade, que a gente entende, eu sou o povo de Deus, eu sou a igreja onde você está, aonde a irmã Aurinha está, lá na Pedreira, onde o irmão Sebastião está, na sua faculdade, você é essa pessoa. Segunda Pedro, 1 Pedro 2,9, só para terminar, irmã Vanessa. E eu termino, irmãos, dizendo: cada um de vocês, a gente tem o privilégio ainda, enquanto estamos aqui, de buscar a face de Deus. A gente tem um privilégio de ter uma identidade, de saber que eu sou tudo aquilo ali. Eu sou santo, apesar dos meus pecados, porque Deus me santifica todos os dias, Ele me purifica com o seu sangue, remidou todos os dias. Mas se você é pecador, pastor, eu sei, mas todas as vezes que eu peco, o Senhor fala, eu falo com o Papai do céu, Ele elimina os meus pecados e me purifica. Uma nação santa, e vamos falar sobre isso. Povo adquirido, escolhido. Para que nós estamos aqui, irmãos? Para anunciar as virtudes, ou o poder de Deus, daquele que vos chamou, da onde, irmãos? Das trevas para a maravilhosa luz. Meus irmãos, que nesta noite, onde a igreja completa 27 anos, ou melhor, no dia 27 completou 56 anos de existência. Desde outrora, essa igreja começou, meio no esquecimento da irmã Clévia, Só que a irmã Clévia era jovem, né, irmã Clévia? Conseguia ainda remar a canoa, né, irmã? Subia naquela carroça. Hoje, né? Continua firme, sim, com muito vigor, mas não faz o que outrora nós fazíamos. Mas, meus irmãos, a gente tem que avançar, porque eu vou estar passando, a irmã Clévia está passando, e são poucas as gerações que precisam assumir essa responsabilidade de continuar sendo o povo de Deus. Uma geração escolhida, uma geração santa, que se separa, irmãos, que é propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as riquezas. Irmãos, não tem coisa melhor do que ser povo de Deus. A minha súplica, a minha oração nesta noite é que você assuma a sua identidade. Eu não sou qualquer um, eu sou filho do Deus amado. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou servo de Jesus Cristo. E eu tenho um Deus que eu chamo pelo seu nome, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe por quê, irmãos?
Cada um fala com Deus diferente, mas é o mesmo Deus. Cada um se relaciona com Deus de uma forma diferente, mas Ele continua sendo Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê força e vigor para continuar, queridos, celebrando 56, 57, até que o Senhor venha e busque a sua igreja. Mas enquanto estivermos aqui, vamos continuar chamando o nome de Deus de verdade. Um nome que você tenha realmente compromisso com Ele, que tenha um relacionamento íntimo com Ele. Como tem sido difícil esse tempo. Que Deus nos ajude a buscar a face dEle. Vocês viram a mensagem da irmã Alvina? É a mesma de sempre. Todas as vezes que eu vou na casa da irmã Alvina, ela tem essa mensagem. Ela segura a minha mão, como foi na quinta-feira. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais fará. É a mensagem da irmã Alvina, todas as vezes que eu vou orar com ela, que eu vou visitá-la. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse tempo. Tempo difícil, mas é tempo de avivamento. E começa dentro do seu lar. Experimente fazer a sua oração em nome de Deus. Experimente adentrar no lugar secreto. Ele vai ouvir a sua voz, o avivamento vai começar dentro da sua casa. E pessoas vão vir através da sua vida. E sua casa vai se tornar um lugar onde a presença de Deus, onde o povo de Deus vai reunir. Já pensou? Pensa sobre isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Alguma comunicação, irmã Vanessa? Amanhã tem ensaio, não é isso, querida? Amanhã é ensaio do coral e domingo que vem o coral se apresenta, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos cantar um cântico. E com certeza a igreja tem sempre um bolo. Não é um bolo lá fora, mas quem veio aqui nesse culto, você vai receber um pedacinho de bolo para adoçar a sua boca. Tudo direitinho, separado e com muito carinho que a Bíblia oferece esse bolo para adoçar a sua boca. Mas não esqueça de fazer a sua parte. Podemos cantar um cântico, irmão Vanessa? Vamos cantar, irmão, um cântico? Eu pedi ao irmão Luco para cantar eu falei para ele, sobre a glória, a presença de Deus. E a gente vai cantar com o Ministério do Louvor. Você vai estar adorando e depois eu vou estar fazendo oração. E no final você vai receber aí um pedacinho de bolo e vai adoçar a sua boca. Tá bom? Em nome de Jesus. E obrigado pela sua vinda, pela sua presença aqui. Obrigado a você que nos ouviu também. Que você possa estar orando pela igreja, orando e também visitando, lembrando os nossos irmãos que estão nos ouvindo aqui. Covid, o vírus está em todo lugar. É ou não é verdade, irmãos? Estou mentindo? Ele está circulando. Mas aqui, nessa igreja, todo o trabalho é feito para que as pessoas fiquem afastadas. A gente vai aferir se a pessoa está com febre ou não. Tem gel, aqui também tem máscara, não é verdade? Então, olha, aqui dificilmente alguém vai pegar o coronavírus. E tem gente que acha que só na igreja ele vai pegar coronavírus. Não é verdade isso, em todo lugar. E pode observar que a maioria das pessoas não pegaram coronavírus na igreja, foi lá fora. Não é verdade? E eu sempre falo e repito aos nossos irmãos, por mais que a gente use máscaras, gel, a gente sabe que quem nos protege é Deus, porque Ele é Deus. Adoremos o nome do Senhor Jesus. Não tenho Palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cerca com fidelidade. Nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, Oh Senhor, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. aleluia. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixe esquecer que
de ti, Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite por tudo que ouvimos e recebemos, e nesta hora de oração nós queremos pedir aos céus consolo para a família da nossa irmã Vina, pela perda da irmã Anita, que hoje se encontra na glória com o Senhor. Consola e conforta o coração de cada membro dessa família. Também a perda da Nair, Pai, toma ela em tuas mãos. A família da irmã Nadir, da Georgina ali do coletivo, de cada um daqueles, Pai, parentes, familiares que estão com o coração partido. E a minha súplica, Senhor, é que o Deus de toda consolação visita essas pessoas. Leva-nos em paz, na tua companhia, e nos dê uma semana abençoada. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, porque Deus é bom sempre, em todo tempo. E a alegria do Senhor é nossa. Quarta-feira estarei falando, e sexta-feira, sobre quem nos separará do amor de Deus, na live às 8 horas da noite, tá bom? Nos acompanha lá.